Olá pessoal, hoje eu quero trazer uma metáfora sobre um filme que eu assisti. Esse filme se chama O Feitiço do Tempo, ele é de 1993 e é uma metáfora poderosa sobre transformação pessoal. Esse protagonista, o Phil Collins, ele fica preso em um looping temporal. Ele revive o mesmo dia repetidamente. Se chama o Dia da Marmota. E para sair desse ciclo, ele passa por 4 fases emocionais e existenciais que espelham uma jornada de transformação interior. Uma jornada que é muito parecida com a jornada que a gente vive dentro dos processos de cura. Então, eu quis trazer aqui cada uma delas. A primeira que ele passou foi a negação e arrogância. Era uma resistência ao propósito. Inicialmente começa a encarar o looping com incredulidade, com desprezo. Ele continua agindo de forma egocêntrica, sarcástica e narcisista. Qual o significado disso? Ele se recusa a mudar e tenta manipular as situações para benefício próprio. Ele vai explorando a situação como uma vantagem pessoal. Então, essa primeira frase que resumiria, e que ele diz lá é: se nada importa, então posso fazer o que eu quiser. Essa é a primeira fase. A segunda fase, é uma fase de diversão e hedonismo, é uma fuga. Então, ele começa a perceber que o dia se repete mesmo, e ele repete sem consequência, ele mergulha no prazer, comete crimes, ele começa a fazer tudo de forma desenfreada, seduz mulheres, e o significado disso, ele é tentar preencher o vazio com prazer, mas isso não traz sentido verdadeiro, nem satisfação duradoura. Então ele começa a entrar na frase que resume, que seria: vou aproveitar enquanto posso. A terceira fase é a fase do desespero e morte, é a quebra do ego. Ele está cansado daquele ciclo sem fim e ele entra em depressão. Ele tenta várias formas de se matar, mas sempre acorda no mesmo dia. E uma das frases que ele cita ele chega ao fundo, que esse é o significado, ele chega ao fundo, essa repetição revela um pouco que a mudança não está no mundo externo, mas nele mesmo. E a frase que ele repete, que resume isso, é: nada faz sentido, nunca vai mudar. E quem nunca disse essa frase em alguns momentos da vida, né? E a quarta fase dele é a aceitação e transformação. Ele ressignifica tudo isso. Aí o comportamento dele muda, ele começa a viver o dia com intenção e amor, ele aprende piano, ajuda moradores da cidade, salva vidas, ouve os outros com empatia. Qual o significado disso? Ele começa a se importar genuinamente com as pessoas, vivendo o dia como se fosse o último. E mais do que isso, ele não faz por obrigação, ele começa a fazer as coisas por amor. E a frase que resume essa parte é: quero ser a melhor versão de mim mesmo, mesmo que nada mude. É quando ele entende que a mudança, ela precisava ser interna, que aquele dia repetido, ele foi esses processos de transformação, mas finalmente ele ama de forma desinteressada e vive com propósito. Esse ciclo é quebrado. O dia finalmente avança quando ele chega nesse lugar. Isso reflete muito aquelas repetições emocionais que a gente tem. Quando a gente passa por uma situação e a gente não consegue aprender ela e a gente começa a continuar nela. É uma pessoa que a gente fica magoado e a gente acaba meio que excluindo essa pessoa, mas surge uma outra pessoa que traz exatamente as mesmas coisas que essa outra trazia. Enquanto a gente não consegue entender qual a raiz dessa dor, o que realmente a gente precisa mudar em nós, internamente, aquele externo não muda e você vive aquele dia, aquela situação repetidamente. Então, esse filme para mim foi uma forma de olhar aquilo que eu já tenho vivido, que eu tenho percebido ao longo desses últimos 15 anos, porque o processo de cura não começou há 6 anos, como tudo que foi mais intenso, ele começou há muito mais tempo, mas ver isso, ver o meu dia avançar e sair dessas repetições tem sido um privilégio, e eu aprendi isso através dessa ressignificação, de olhar para essas dores, encontrar a raiz e poder ressignificar. Se esse vídeo foi bom para você, se inscreva no canal, curta ele, mande para outras pessoas e assistam esse filme. Eu acredito que vai trazer bastante viradas. Tem uma parte que eu não queria dar spoiler, mas eu vou dar um. Que o morador de rua, ele leva esse morador de rua porque ele não está muito bem para o hospital e ele morre. E aí ele percebe o quanto ele não estava olhando para as pessoas à volta. Isso também trouxe uma ressignificação.
E eu sei que em alguns momentos da vida, algumas situações com outras pessoas à nossa volta faz também com que a gente queira às vezes se curar, porque a gente quer olhar com amor para essa pessoa e percebe às vezes um certo egoísmo nosso. E eu achei muito, muito incrível esse filme, que ele seja muito bom para vocês também. Um beijo, até o próximo vídeo.